JG, de volta para falar de endividamento, um drama na vida de 80% das famílias brasileiras que têm, em média, quase 30% da renda mensal consumida pelo pagamento de débitos. Só os juros respondem por 10% desse total. Um garrote no orçamento doméstico que envenena a percepção sobre a economia e, por isso, acendeu o alerta das autoridades em Brasília no ano eleitoral. Para analisar esses dados, suas causas e as respostas que o governo pode dar, nossa convidada hoje é Isabela Tavares, economista da Tendências Consultoria. Isabela, boa noite, seja bem-vinda ao Jornal da Globo. Boa noite, obrigada, Iná. Bom, vou te pedir que comece me explicando se é verdade que existe dívida boa e dívida ruim. Qual é a diferença entre elas? Sim, acho que a gente pode falar que existem dívidas que ajudam no consumo, né? Não necessariamente todo endividamento ele é uma forma negativa. O crédito ele é uma forma de consumir. Então, quando a gente está falando de financiamento imobiliário, de aquisição de veículos, mesmo de um crédito consignado que não tem uma destinação específica, são dívidas boas, porque a gente tem juros baixos, um prazo de pagamento alto. Então, ela acaba não comprometendo tanto a massa de renda das pessoas, o rendimento. Então, acaba se tornando uma dívida boa. Dívida ruim, a gente está falando de juros muito altos, né? Então, a gente está falando de um cheque especial, um cartão de crédito rotativo, um não consignado. Então, basicamente, a gente pode diferenciar em termos de uma dívida que tenha condições financeiras melhores e outras condições financeiras piores, e uma que ajuda o consumo, que ajuda a alavancar o consumo das pessoas, e a outra que não vai ter essa finalidade, né? Bom, como pano de fundo desse endividamento, a gente tem taxa de juros no patamar mais elevado em 2 décadas. Tem uma espécie de consenso entre os economistas de que o fator principal é esse. Existem outros fatores que a gente tem que levar em conta? Acho que sim, né? Acho que a gente pode pensar, essa elevação nas taxas de juros, na Selic, que teve aí nos últimos anos, é um dos principais fatores, porque esse aumento da Selic acaba chegando nos juros final, então a gente tem aumento no custo de captação nos bancos, isso acaba levando aos juros finais mais altos, mais dificuldade para as pessoas quitarem dívidas, isso aumenta o risco de crédito, aumenta de novo os juros, né? Então a gente tem esse ciclo de aumento dos juros abatendo aí nessas dívidas bancárias, mas a gente pode elencar aí outros fatores. Acho que a gente tem também um aumento nos últimos anos de dívidas mais caras. Então, como a gente comentou, o aumento de participação no cheque especial, no cartão rotativo, isso acaba piorando a qualidade da carteira e isso leva ao aumento do comprometimento. Então, os juros é uma das causas, mas não é o único que levou a esse aumento desse comprometimento em níveis recordes. Entendi. Agora eu quero te ouvir sobre a percepção negativa das pessoas a respeito da economia. O governo atribui a isso, e isso acontece mesmo num ambiente em que você tem inflação sob controle, desemprego em baixa histórica, renda em alta. O governo passou a enxergar no endividamento a causa de ele não colher resultados positivos nessa percepção, mesmo diante de medidas como, por exemplo, a isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil. Você concorda com essa avaliação? É esse o veneno? Acho que existem outros venenos, mas acho que o endividamento ele é um veneno bem importante que acaba pressionando bem a avaliação do governo, né? Então, a gente tem aí as pessoas precisando entrar em algumas dívidas, né? Então, o cheque especial, o rotativo, não são dívidas em que as pessoas elas querem entrar ou elas vão buscar esse endividamento. Elas acabam tendo que recorrer a isso por uma dificuldade de conseguir pagar as contas, uma dificuldade... Super importante esse ponto que você está fazendo. Exato. Então, ela tem essa dificuldade de conseguir terminar de pagar o cartão. E, às vezes, com alimentos, nos supermercados, a gente viu os preços de alimentos pressionando o orçamento das pessoas no começo do ano passado. O começo desse ano voltou a pressionar. Então, a gente tem essa volatilidade de aumento aí na inflação que acaba pressionando o orçamento e as pessoas acabam recorrendo aí a entrar num cheque especial e um no rotativo. Então, quando as pessoas entram nesse endividamento, com os juros muito altos, ele vira uma bola de neve. É muito difícil de você sair de uma dívida de cartão de crédito e do cheque especial. E isso acaba pressionando a avaliação, quanto as pessoas estão avaliando o governo, a situação econômica, mesmo com o mercado de trabalho resiliente. Esses juros muito altos acabam que as pessoas não têm como pagar a dívida e consumir ao mesmo tempo. Então, isso acaba afetando, sim, essa avaliação negativa.
Estou te ouvindo falar sobre as situações de necessidade das pessoas e pensando, num mundo ideal em que as pessoas não estivessem premidas por essas necessidades, existe um percentual limite, um percentual ideal da renda que a pessoa pode comprometer com dívidas ou não é assim que funciona? Eu acho que tem alguns pontos que as pessoas poderiam talvez avaliar antes de tomar uma dívida. Acho que o principal é se as parcelas, porque normalmente a gente olha o montante da dívida e não pensa nas taxas de juros que isso vai ter. Então a pessoa tem que olhar a dívida como um todo, o serviço da dívida que a gente comenta, qual é o prazo de pagamento, em quanto tempo as pessoas vão ter que pagar isso, quais vão ser os juros, se ela vai aumentando, se ela vai diminuindo as parcelas e ver o quanto que isso cabe dentro do seu orçamento, pensando sempre em ter esse outro dinheiro para gastar com esses itens de primeira necessidade. Vamos lá falar dos remédios possíveis para tratar desse problema. Você vai lembrar, na largada do governo Lula, logo nos primeiros meses de governo, foi lançado o programa Desenrola, exatamente para tentar encaminhar pelo menos parte do problema, reduzir o endividamento das famílias. Qual é a tua avaliação sobre o efeito imediato e de longo prazo de programas como esse? Acho que foi um programa importante, a gente teve aí um número grande de renegociações de dívidas. Acho que o que acabou limitando um pouco o programa foi que ele pegou uma parcela da população, pegou um período específico, né? Então, entre lá as dívidas de 2019 a 2022. Então, acaba que ele pegou uma parcela da população, fez renegociações importantes, a gente viu aí com renegociações com descontos de até 90%. Então, foi um programa importante, acabou ajudando a diminuir essa inadimplência, esse endividamento, mas ele teve um fim, ele acabou e isso acabou virando de novo um aumento, né? O crédito ele está sendo usado para consumir, as pessoas estão cada vez mais entrando no sistema financeiro e utilizando o crédito, principalmente o cartão de crédito, como uma forma de renda extra, como se você tivesse esse dinheiro no final do mês, que você tenha parcelado. E aí o Desenrola acabou perdendo esses efeitos positivos no longo prazo, porque ele fez o efeito esperado no curto prazo e acabou, não tem mais as renegociações. Mas essas medidas de renegociações, elas são importantes porque isso acaba adiando o prazo, né? Então as pessoas conseguem jogar esse prazo mais para frente, conseguir ter uma maior calma, uma maior organização financeira para conseguir quitar as dívidas. Bom, já te ouvi sobre o que o governo fez antes, agora quero te ouvir sobre o que o governo está pensando em fazer agora. No início do jornal, a nossa comentarista Júlia Dualib estava relatando a preocupação do governo com essa questão do endividamento, muito por causa do ano eleitoral, e estava falando de medidas que estão em discussão ali no governo, né? Uma nova edição do Desenrola, linhas de crédito mais baratas, enfim, tem várias coisas, está naquela fase de especulação sobre o que pode sair do forno. O que valeria a pena fazer, Isabela? Como é que a gente faz para equacionar essa situação do endividamento, disciplinar isso de alguma maneira e, ao mesmo tempo, não limitar o acesso das pessoas ao crédito? Acho que esse ponto é importante. A gente não tem como limitar o acesso ao crédito porque a gente tem o crédito importante para consumir. Eu acho que um ponto que a gente tem visto que começou, que é a própria queda da taxa Selic. Então, a gente tem aí, começou agora, né, recentemente, ainda é uma queda muito pequena, a gente demora para ter efeitos nos juros bancários, a gente deve ver efeitos aí mais para 2027, mas é um processo. Acho que o primeiro processo é a gente ter uma redução da Selic, ter um maior equilíbrio macroeconômico, uma inflação controlada, sem pressões extras, para as pessoas terem aí esse lado mais fácil, então condições financeiras melhores. Um outro ponto, acho que a gente pensar nessas renegociações, né? Então, ter uma retomada de renegociações. O governo também tem pensado um pouco em garantias para ajudar os bancos a ofertarem o crédito com juros menores. Acho que esse é um ponto que a gente viu com o crédito do trabalhador o ano passado. Ele veio para tentar pegar uma parcela da população para oferecer juros menores com a garantia de desconto na folha de pagamento. Então, são medidas importantes que ajudam no curto prazo e no longo prazo a gente tem essa redução aí da Selic que vai ajudar de forma mais estrutural a diminuição dos juros. E acho que além dessa parte econômica, a gente também tem medidas que poderiam ajudar na educação financeira, em pensar nessa coisa que a gente comentou, né, das pessoas entenderem o quanto que faz sentido para ter dívida, entenderem quais outros créditos elas podem tomar
além do cartão de crédito. Acho que são medidas estruturais do sistema financeiro que poderiam ser importantes para a gente pensar na população brasileira. E, além de tudo, combinar com o mundo, né, Isabela? Porque a gente está falando da necessidade de reduzir a Selic enquanto tem essa guerra rolando, né? Exatamente. Isabela, muito obrigada. Foi super instrutivo conversar com você. Volte outras vezes ao Jornal da Globo. Obrigada, eu que agradeço.